Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os padrões de apego e o comportamento sexual e vamos falar sobre as pessoas que têm o padrão de apego desorganizado. Bom, aquelas que têm o padrão de apego desorganizado são como se fosse uma mistura daquelas que têm o padrão de apego ansioso e daquelas que têm o padrão de apego evitativo. Por isso, nós vamos recapitular brevemente as principais características daquelas que têm esses dois padrões de apego. Bom, como nós vimos anteriormente, quem tem o padrão de apego ansioso, no que se refere ao comportamento sexual, geralmente vai buscar a conexão emocional. Além disso, são pessoas que têm pouco autoconfiança e autoestima, o que vai influenciar também o seu comportamento sexual, já que vão estar preocupadas com o próprio desempenho. Elas têm dificuldade de se conectarem ao momento presente porque estão ansiosas, preocupadas também com essa questão do abandono. Então isso muitas vezes dificulta uma entrega ao momento presente, viver aquele momento ali de forma plena. Já falando sobre as pessoas que têm o padrão de apego evitativo, são pessoas que têm medo da conexão emocional, embora lá no íntimo pode ser que elas desejem sim essa conexão, mas nem sequer tenham consciência disso. Isso pode fazer com que, durante a relação sexual, as pessoas que têm o padrão de apego evitativo, elas evitem um pouco essa conexão e aí vai variar dependendo do nível de evitação, né? Então, aquelas que têm um nível muito elevado de evitação, elas podem evitar, inclusive, o olho no olho, o beijo, porque elas não querem se conectar emocionalmente ali naquele momento, né? Mas aquelas que têm um nível de evitação moderado, vai ser um momento no qual elas vão conseguir se desfazer das suas resistências, das suas barreiras e se entregar plenamente, o que pode fazer com que esse momento ali da relação sexual seja bastante prazeroso para ela, para o parceiro, porque ela vai conseguir tirar aquela roupagem, aquela barreira protetora. Tudo isso vale para as pessoas que têm o padrão de apego desorganizado, porque como eu disse aqui, é como se elas fossem um mix desses dois padrões de apego. Então, se a gente for analisar, a grande questão é uma questão aqui da confiança, porque aquela que tem o padrão de apego ansioso, ela não confia em si própria. E a gente sabe que se ela desenvolver essa autoconfiança, isso vai poder favorecer, inclusive, que a sua vida sexual seja mais satisfatória. Aquelas que têm o padrão de apego evitativo, elas não confiam muito no outro, por isso elas evitam essa conexão emocional, porque elas têm medo também de sofrerem rejeição, abandono no futuro. Então elas estão evitando a dor de uma possível perda. Elas não se vinculam e não se conectam muitas vezes, porque no fundo elas estão evitando essa dor. Então elas desconfiam que o outro pode em algum momento abandoná-las. E muitas vezes nem sequer tem consciência disso. A que tem o padrão de apego desorganizado, ela tem uma baixa autoconfiança e uma baixa confiança no outro. Então, como ter um momento de prazer, como ter um momento de troca intensa, como ter um momento de intimidade, sem confiar em si mesmo e sem confiar no outro? Então, geralmente, a relação sexual com uma pessoa que tem o padrão de apego desorganizado também pode deixar a desejar, porque ela não vai conseguir se entregar plenamente, ela vai estar sempre desconfiando do outro, parece que ela não é digna de ser amada, né, de que a outra pessoa ofereça para ela prazer, cuidado, afeto, que geralmente é o que buscamos com a relação sexual. Então pode ser bastante complicado para essa pessoa se relacionar, seja sexualmente, afetivamente, devido à escassez de confiança em si e no outro. Por isso, as pessoas que têm o padrão de apego desorganizado, elas podem e devem buscar desenvolver mais confiança em si e no outro. É preciso entender que muitas vezes a gente precisa se entregar. Por mais que possamos sofrer depois, que possamos ter que passar pela dor do abandono, sem entrega não vai haver conexão e quantos momentos prazerosos que podem ser também evitados. Eles não acontecem.
né? Então, tendo essa consciência e buscando esse desenvolvimento, isso pode favorecer, inclusive, que a vida sexual seja mais satisfatória, né? E também eu quero deixar claro que tudo que nós abordamos aqui nessa série sobre o comportamento sexual, segundo os padrões de apego, são tendências. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. O ser humano é complexo, paradoxal e é único. Então aqui nós temos algumas tendências e isso pode variar muito, né? Vai variar não apenas de acordo com a história que aquela pessoa viveu, com a sua trajetória individual, mas também a partir de questões históricas, sociais, culturais, tudo isso vai trazer um impacto para a maneira como a gente enxerga a relação sexual, né? E para a maneira também como a gente vive as nossas experiências sexuais. Espero que vocês tenham gostado, fiquem de olho nos próximos vídeos, se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações. Um grande abraço!